Olá pessoal, olá Habibi, olá Habibiti. Estamos iniciando mais um programa, o nosso canal Maktub, o meu, o seu destino. E hoje nós temos uma convidada muito especial, essa moça linda, essa Habibiti que está aqui do meu lado, que é a Karen. Oi, Karen. Obrigada pelo convite. É a Karen Hayek. Isso. Falei certo? Falou certinho. A Karen é uma professora de árabe, apresentadora. Eu tenho certeza que alguns de vocês já devem acompanhá-la no programa Cultura Libanesa, um canal maravilhoso. Quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a cultura libanesa, sobre árabe em geral e principalmente a libanesa, né? A Karen faz um trabalho maravilhoso dentro da comunidade árabe e ela aceitou o convite. Imagina, uma honra. Para falar um pouquinho sobre o Líbano, porque nós estamos falando a cada programa diferentes sobre os países árabes. Eu me propus, Karen, falar um pouquinho sobre as diferentes culturas, os diferentes países, porque cada país, apesar da língua ser o árabe, sim, eles têm formações diferenciadas. Costumes diferentes, cultura diferente. Exatamente. E o Líbano, nada como o Líbano ser um país completamente diferenciado, porque ele foi povoado pelos fenícios, né? Isso, exatamente. Quando a gente fala sobre os libaneses serem ótimos comerciantes, a gente vai lá para trás para saber um pouquinho sobre a história do Líbano, né, Karen? Exatamente. E a gente se defronta com os fenícios, que eram ótimos mercadores, navegadores. Eles eram os que foram os fundadores do Líbano e eles eram os antigos, era um povo semita, os cananeus, e eles receberam esse nome fenícios por causa dos gregos, que eles extraíam uma cor púrpura de um molusco. Eu fiz uma pesquisinha e eles tiravam e comercializavam essa cor púrpura para aquelas regiões do norte da África, e eles comercializavam principalmente com o Egito, além de comercializar o azeite, o vinho, né, e as madeiras. Então os fenícios eram ótimos comerciantes, navegadores, porque o Líbano tem um litoral muito extenso e eles faziam todo esse comércio com o Mediterrâneo. O Líbano fica no Mar Mediterrâneo, sim, exatamente, né, na Ásia Ocidental, e é um país com várias religiões, entre elas o islamismo e o cristianismo, sim, né? Temos, na verdade, por volta de mais ou menos 13 religiões no Líbano. O Líbano tem uma diversidade de religião muito grande também. As pessoas imaginam que é somente o islamismo e o cristianismo, mas dentro dessas duas religiões tem várias. É um mix, né, religioso, mas eu fui pesquisar um pouquinho e eu encontrei que no Líbano, depois da conquista, ele foi conquistado quando os fenícios ainda povoavam aquela região. Eles foram conquistados pelo Egito, eles foram conquistados pelos povos babilônios, né, pelos assírios. Inclusive, tem uma história que um rei de Israel, Acade, casou com uma rainha fenícia, Jezabel, e para poder fazer com que os fenícios ficassem mais fortes para poder lutar contra as invasões egípcias. E o Líbano foi também povoado, conquistado pelos romanos, e ficou os romanos muito tempo. Tanto que depois, quem puder visitar o Líbano, tem as ruínas, templos, né, de Baalbek, sim, que são, vocês devem estar vendo nas fotos, maravilhosas ruínas, que eles cultuavam o deus Sol, o Baal,
E era muito interessante porque tinha os templos de Júpiter, né? Exatamente. Porque teve muita influência, né, Karen? Bastante. Romana. E esse templo está super bem conservado, né? Assim, umas partes, né? Porque ele era gigantesco. Aí foi se deteriorando, passaram por muitas guerras, mas ainda é o lugar que eu mais gosto no Líbano, é esse templo de Baalbek. Nossa, gente, é emocionante. Eu né? estive lá no Líbano, vale a pena. É um dos lugares mais... Tem uma energia muito boa, né? Exatamente. E posteriormente, a invasão romana, o Líbano foi conquistado pelos bizantinos, por isso da religião cristã maronita, né? Exatamente. E até eles serem conquistados, os fenícios, pelos turcos otomanos e pelos árabes. Aí o Líbano assimilou a cultura árabe, que até hoje, né, o idioma do Líbano é o árabe. Primeiro, sim. Né? E é interessante, eu fiquei sabendo que os fenícios foram o primeiro povo que desenvolveu a gramática. O alfabeto, né? O alfabeto, né? Que foi copiado pelo grego, pelo romano, pelo árabe. Tudo começou no Líbano, vamos dizer assim. Olha que interessante, gente. Então, o Líbano tem muita história. Muito. Vale a pena conhecer, né, Karen? Com certeza. E tem vários, vocês estão vendo as fotos do Líbano. Tem praia, tem montanha. Em meia hora você desce da estação de esqui e vai para a praia. Então, o país é minúsculo, mas de uma riqueza gigante. Como você falou, de história nem se fala, tem mais quase 6.000 anos, né? E assim, você pode estar na neve e na praia no mesmo dia. E fazer uma viagem para o Líbano, se vocês reservarem uma semana, 10 dias, é o suficiente. Né, Karen? Sim, com certeza. Fora a gastronomia que eu nunca comi tão bem num país árabe como o Líbano. E no Líbano, assim, às vezes as pessoas podem imaginar, o Líbano é um país super liberal, né? É um país mais moderno, que todas as religiões convivem em paz. Fora a gastronomia, claro, a libanesa é a maravilhosa, mas tem todas as cozinhas internacionais que você pode encontrar em Beirute também, você deve ter visto. Com certeza. E é interessante, gente, lembrar que depois das invasões otomanas, na Primeira Guerra Mundial, quando os turcos otomanos saíram do Líbano, houve um tratado que a França ficou como uma protetora do Líbano e tomou conta do Líbano até 1943, quando teve a independência do Líbano, né? Então o libanês normalmente, além do árabe, fala o francês. Então quem puder visitar, vale a pena, além do inglês também, né? A influência francesa ficou muito grande, né? Por causa desse tempo que a França ficou dominando o Líbano. Mas o inglês também é muito forte. Então, na verdade, o libanês, na escola, a gente já aprende os 3 idiomas. Já somos alfabetizados com 3 idiomas. Olha que interessante, que bacana. Porque já somos preparados para sair, para poder trabalhar ou viver em qualquer outra cidade do mundo. Como verdadeiros mercadores, exatamente, né? Então, o libanês ele não fica dentro do Líbano. Você encontra libanês no mundo inteiro. Em cidades minúsculas. Aqui no Brasil, às vezes, falo, meu Deus, será que eu vou achar libanês no Amazonas? Eu tenho alunos que são do Amazonas. Então, tem muito libanês espalhado no mundo todo. E hoje nós temos no Brasil a maior comunidade de libaneses e descendentes de libaneses dentro do Brasil, do mundo no Brasil, exatamente. Né, Karen? A Karen é libanesa. Sim. Apesar de falar tão bem o português, ela veio do Líbano muito cedo, né, com 16 anos. E é uma super professora de árabe. Vale a pena conhecer o trabalho dela dentro da comunidade brasileira e libanesa. E eu tenho aqui só dicas maravilhosas para conhecer esse país, que é um país super rico em gastronomia, em cultura, em belezas naturais, em arquitetura, em história.
Então, quem puder visitar, fica aqui o convite, né, Karen? Com certeza. Todos são convidados para conhecer o Líbano. E eu tenho certeza que, como você foi uma vez se apaixonou, todo mundo que vai acaba se apaixonando. Olha, é apaixonante, tanto que aqui atrás tem uma poesia do Gibran, que vocês estão vendo aí no vídeo. Eu sou uma apaixonada pelo Khalil Gibran, um grande poeta libanês. Fui até o Museu do Gibran, conhecer a cidade do Gibran, que fica no norte do Líbano, né? E fico aqui, deixo aqui a dica. Karen, shukran, habibti. Eu que agradeço, imagina. E fiquem no aguardo de vocês, acompanhar o nosso canal que tá aí, o link, acompanhar o canal da Karen. Beijo para todos, beijos perfumados e até o próximo episódio, pessoal.